Olá pessoal, tudo bem? Eu quero fazer esse vídeo para esclarecer uma dúvida muito frequente lá no consultório, até porque eu faço bastante, inclusive nas redes sociais, faço bastante mama, que é, inclusive, uma dúvida frequente em todos os consultórios, que é a colocação de prótese de silicone dentro do músculo, na alça de sustentação, alça de Mills-Daniel, ou se é a colocação da prótese em cima do músculo, se é a mastopexia vai prótese ou não vai prótese. Tá? Então, para começar, a alça de sustentação já existe há uns 15 anos, a alça muscular, e foi desenvolvida pelo Dr. Milton Jaime Daniel, um amigo meu que mora aqui em Curitiba, é meu amigo, e me ensinou essa alça. Ele que inventou isso no mundo inteiro, é o pioneiro no mundo dessa técnica, ele que inventou a técnica da alça muscular sutiã interno. Isso já faz uns 15 anos, inclusive foi ele que me ensinou essa técnica. Claro que alguns colegas agora, recentemente, fizeram algumas variações, mudaram, botaram o seu próprio nome, mas a verdade tem que ser dita, essa técnica é do Dr. Milton Daniel, tá? Tem mais ou menos aí, acredito eu, uns 15 anos, tá? Ele que me corrija se eu estiver enganado. E o que acontece? Quando eu faço uma prótese simplesmente a colocação da prótese de silicone, eu coloco essa prótese em cima do músculo. Tá? Então eu faço essa prótese em cima do músculo, embaixo da glândula, em cima do músculo. Por quê? Porque a mama está no lugar, a pele é boa, é uma colocação pura e simples de silicone, não vai mexer em areola em nada, então eu poupo essa musculatura e coloco essa prótese dentro, embaixo da glândula, em cima do músculo, deixo essa prótese na posição anatômica mais adequada para ela, que é em cima da musculatura, não mexo na musculatura. Por quê? Porque a prótese é boa, areola, pele, tudo certinho no lugar. Quando é um caso diferente, é o oposto, que a mama é caída, flácida e sobra a pele, tem volume, a paciente quer colocar silicone, aí eu coloco essa prótese dentro do músculo. Eu faço daí sim a alça sustentação muscular, o sutiã interno, que eu aprendi com quem inventou, que foi o Dr. Milton Daniel. Já faço isso, acredito eu, também, logo depois que ele inventou, sei lá, uns 14, 15 anos que eu faço a técnica. E essa sim eu coloco dentro da musculatura. Por quê? Porque eu preciso mexer na areola, eu preciso subir a pele, tirar a pele, diminuir a mama, fazer a tão famosa mastopexia com prótese. Nesses casos da mastopexia com prótese, aí sim a prótese vai dentro da musculatura, com raras exceções. Eu abro a musculatura, coloco a prótese dentro do músculo, um pouco para cima, um pouco para baixo, daí varia a técnica, e aí a gente tira o máximo de tecido e pele e veste essa prótese, essa pele subindo a areola e os tecidos no lugar que precisa, fazendo a reposicionamento do conjunto areola mamilar, né, areola e mamilo, em cima da prótese que está dentro do músculo, beleza? Simples. E quando eu tenho que fazer um caso que a paciente não sabe se quer prótese, se ela tem uma mama meio, amamentou uma vez, a mama meio caidinha, é o caso mais difícil de decidir. A paciente que tem uma mama boa, mas que é um pouco caída, o difícil é porque a gente colocar essa prótese somente sem mexer na areola, pode ser que caia um pouco. Pode ser que a pele não resista. E ela vai ter que fazer uma nova cirurgia. Então é importante. Ou você opta, ou a paciente opta por ir de cara para a cirurgia mais completa. Mastopexia com prótese. Cicatriz em volta da areola, desce, muitas vezes em T, ou em alguns casos em L, mas normalmente em T. E faz uma cirurgia mais custosa, mais cara, mais demorada com cicatriz. Ou ela opta por tentar ficar legal. Eu falo tentar, tá? Porque é sempre uma tentativa, e só colocar o silicone. Por quê? Porque às vezes a paciente é jovem, emagreceu um pouco, a mama caiu um pouquinho, mas não está tão caída. A paciente quer uma prótese um pouquinho maior. Às vezes ela amamentou uma vez só, a mama não ficou tão ruim, ficou legal. Então, ela tem uma mama boa, mas ela é uma mama difícil de decidir, porque pode ser que a colocação do silicone faça com que a mama caia. Então, qual que é o problema? Se você tem uma paciente assim e só coloca o silicone, pode ser que a paciente depois reclame que a mama ficou um pouco caidinha. Então tem que decidir bem com ela, cada caso individualizado. Não tem uma receita para todo mundo, cada caso é único.
Por isso que a consulta médica é fundamental. E daí, quando eu tenho que fazer esses casos, a paciente vai saber que existe uma limitação da técnica, que eu vou pelo mais barato, menos custoso, menos dor, menos sofrimento, menos trauma, menos cicatriz, mas por não ter essa cirurgia mais completa, pode ser que a mama não fique tão legal. Pode. Daí vai ter que mexer de novo. Não é muito comum, mas existe. O que acontece? Nesses casos eu coloco a prótese em cima do músculo, igual aquela paciente que tem uma mama boa, perfeitinha. Eu não coloco alça de sustentação em mama meio caidinha. Por quê? Porque como eu não vou mexer na areola e no mamilo, se eu colocar essa alça de sustentação segurando, mesmo que pequena, segurando a prótese muito aqui em cima, essa prótese vai ficar mais alta e todo o conjunto vai ficar mais baixo. Areola e mamilo e mama. Daí a paciente vai ficar com tórax estranho, vai ficar com muito silicone em cima e mama caidinha. Então a gente opta por colocar em cima do músculo e fique todo o conjunto embaixo da areola para que ela dê um volume, mas que não vou arriscar a mama ficar muito alta com sustentação muscular, sendo que eu não fiz a mastopexia. Beleza? Então, mama perfeitinha, sem precisar fazer nada de diferente, a mama básica, prótese de mamas que não amamentou e tal, em cima do músculo, mesmo redonda, ultra alta. E quando a paciente é magrinha, eu faço em cima do músculo mesmo, mas eu coloco uma banda muscular em cima para disfarçar a parte superior, tá? Quando a mama é mais complexa, que a mama é caída e flácida, não tem muito como escapar. Vai colocar silicone dentro do músculo, de acordo com o tamanho que cabe, nem sempre cabe o maior. Temos que ver na hora quanto vai caber dentro da cirurgia, na hora da cirurgia, dentro daquela alça muscular que é feita durante a cirurgia. E daí a gente vai reposicionar todos os tecidos, fazer uma mastopexia e trazer tudo para cima. Beleza. E o caso onde não é tão ruim, mas também não é tão perfeitinha, então aquela mãe de uma amamentação ou duas, mas que não caiu muito, ou aquela menina que emagreceu, aquela moça que tem uma mama já por natureza mais caidinha, mas que tem um potencial de ficar bom só com a colocação de silicone, eu também coloco em cima do músculo e não mexo na musculatura. Se dali uns anos ela achar que a mama não tá legal, amamentou de novo, teve mais um filho, emagreceu, a mama caiu depois de uns anos, aí sim nós vamos passar essa prótese para dentro do músculo e vamos fazer a mastopexia. Beleza? Só para ter uma ilustração básica, então o que acontece? Essa ilustração, ela vem só para vocês terem uma leve uma noção básica. O que seria uma paciente que vai precisar só de... Ela vai precisar somente de colocação de silicone em cima do músculo. Não tem muito o que mexer. Colocação de silicone em cima do músculo. A parte superior existe um disfarce para que não fique muito marcado. São duas próteses, essas duas pacientes são próteses de 380 extra alta, né? Então, mesmo para pacientes magrinhas, a gente disfarça a parte superior com a colocação do silicone embaixo do músculo aqui em cima, no meio, para que isso faça com que esteja um disfarce aqui e não fique uma prótese embalada a vácuo. Dá um volume bacana, mas ela tem uma transição suave, porque a musculatura está protegendo em cima, mas a prótese inteira está em cima do músculo, só a borda superior que tem uma porta embaixo do músculo. Quando a paciente precisa fazer uma mastopexia, que ela já amamentou e a mama caiu, essa prótese fica em cima da musculatura, né? Tem que ficar em cima da musculatura, dentro da musculatura, quer dizer. Eu abro a musculatura, faço a alça de sustentação e a prótese fica dentro do músculo. Por quê? Porque essa prótese não pode ficar sendo apoiada na pele, certo? Então, essa é a técnica onde a gente vai colocar a prótese dentro da musculatura, né? Seria alguma coisa nesse estilo assim, uma colocação de prótese, onde a prótese está dentro da musculatura, ela está apoiada dentro da musculatura, algo mais ou menos assim. Sutiã segurando a prótese, tá? Então isso é a mastopexia com alça de sustentação, né, muscular, que é o famoso, que a turma fala,
O pessoal fala sutiã interno muscular, tá? E só para finalizar, o que seria um caso onde a gente tem uma mama meio caidinha e só coloca silicone, eu coloco em cima do músculo, que fica assim. O próprio silicone levanta um pouco a mão. Então, nesses casos, eu não coloco autossustentação. Tá? O paciente que está naquele limite, um pouco caidinha a mama, mas não está tão caída porque não aumentou, ou, por exemplo, a menina emagreceu e a mama é um pouquinho caidinha, eu tento colocar até uma prótese um pouquinho maior e não mexer em cicatriz, nem areola, nem nada, e nem mexo no músculo, e só é o papel da prótese, dar uma leve projetada na areola, já fica bem bacana. Então, eu espero que vocês tenham gostado, né? Um vídeo um pouco longo e relativamente complexo de entender, eu quis dar uma ilustrada, mas a ideia é essa, tá? Recapitulando, prótese simplesmente pura e simples, sem nenhuma particularidade de mama perfeitinha em cima do músculo. Se a mama, o paciente for magrinha, eu boto um pouco de músculo aqui em cima, para não ficar tão seco em cima. Beleza. Mama flácida e caída, tem que fazer a mastopexia, retirar bastante pele, e dentro do músculo, abre a musculatura, técnica Mil Daniel, abre o sutiã interno, faz, né, eu tenho o meu jeito de fazer a técnica dele, mas né, é basicamente a mesma ideia. Dentro da musculatura, retira o máximo de glândula e pele, sobe tudo, fica bem bacana. Nesses casos, existe uma chance de retoque, aí é sempre de um ano para o outro, eu opero bastante, uma meia dúzia, umas 5 a 6 pacientes, a gente tem que retocar esses casos para fazer algum ajuste de posição de areola, posição de pele, de areola, de prótese ou retirada de pele, beleza? E aqueles casos das jovens mães, das meninas que têm a mama um pouco caidinha, mas que não são tão complexos, a gente conversa bastante. Se eu optar só por botar silicone, eu também coloco em cima do músculo e poupo a musculatura, para que se um dia ela precisar dessa musculatura estar lá intacta, e eu deixo essa prótese embaixo do cone mamário, da areola mesmo, o centro da prótese, para que a gente não arrisque colocar essa alça muscular, e daí essa musculatura segurar a prótese muito alta, e daí a areola ficou baixa e a prótese fica alta. Então, como eu não vou fazer mastopexia nesses casos, a gente põe em cima do músculo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, já faz um tempinho que eu não apareço aqui no YouTube. Muita gente me pede e a gente às vezes não tem tempo mesmo. Então, vou tentar retomar esses vídeos aí com mais frequência para esclarecer as dúvidas de vocês, tá bom? Fiquem com Deus, né? Dão um curtir aí na página, no vídeo e tal. Um abraço a todos, tá? Só lembrando, eu atendo em Jaraguá do Sul e Curitiba, tá? Quem depois procurar aí nas redes sociais tem o contato, Dr. Marcelo Rude. E desejo para vocês um ótimo ano, fiquem com Deus, um abraço a todos, tudo de bom. Tchau, tchau.